Senhor presidente, baseado no artigo 140, parágrafo 4º, primeiro item nosso aqui são duas questões de ordem. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção da mesa para o capítulo 10 do título 6º do nosso regimento interno. Nas raias do artigo 267 estão reproduzidas as normas do artigo 65 da nossa Constituição Estadual. Constituição a qual o regimento interno tem que, obrigatoriamente, se nortear, não é se basear não, é se nortear. Ela não pode ser diferente, não pode ser a mais nem a menos do que está na Constituição Estadual. Pois bem, nela se encontra estabelecido o rito para a tramitação dos projetos de iniciativa do governador do Estado, para os quais ele solicita a tramitação em regime de urgência. Pois bem, o que está aqui no artigo, no item 4, fala do artigo 227, que nos últimos dias entende-se que esse PLC é como se estivesse em regime de urgência. Senhor presidente, nesses casos, por maior que seja a complexidade da matéria veiculada na proposição, esta Casa não disporá mais que 45 dias para discutir e votar o projeto sob pena de trancamento da pauta até que se ultime a deliberação parlamentar. Está lá na Constituição Estadual e não no regimento interno, que tem que se nortear pela Constituição Federal. Senhor presidente, o interessante é que mesmo nessa hipótese, o prazo de 45 dias não ocorre durante o processo, ele para e volta quando nós retomarmos a nossa atividade. Senhor presidente, então eu tenho... Todos os deputados terão dificuldade em aceitar essa interpretação regimental de que os projetos de lei, especialmente os PLC, encaminhados a essa Casa nos últimos dias, especialmente nesses três últimos dias de sessão legislativa, e que devem entrar em regime de urgência, como se fosse em regime de urgência, porque não está se respeitando a Constituição Estadual. Essa interpretação, pelo que me consta, afronta literalmente o texto da nossa Constituição. O nosso regimento interno ele não pode ser superior ao que está escrito na Constituição Estadual. Então, esse projeto de lei complementar, que fala sobre o Código de Ética dos Militares Estaduais, ele não veio para cá em regime de urgência. Mas vamos imaginar que se tivesse entrado em regime de urgência, feito pelo governador, do jeito que está lá no artigo 65 e o artigo 267 do nosso regimento. Nessa hipótese, poderíamos discutir os 185 artigos. Deputados, 185 artigos que estão colocando aqui para nós discutirmos a vida dos policiais militares e bombeiros militares, pelos 45 dias, pelo que está escrito no artigo 65 da nossa Constituição Estadual. Vamos voltar para a realidade agora. Nós estamos prestes a atribuir regime de urgência, dispensando fases do devido processo legislativo para discutir e votar em pouco mais de 10 minutos um projeto de lei complementar extremamente complexo, que nenhum dos deputados aqui, acredito que sim, com exceção de poucos, como é o caso do deputado Sérgio Majestic e os deputados da Comissão de Segurança, que me relataram que estudaram o projeto, não estão entendendo o que vai ser votado daqui a pouco. Então, peço a vênia, senhor presidente, nessa primeira questão de ordem, para que, em cima do que está escrito, discriminado, no artigo 65 da Constituição Estadual, para que esse projeto de lei complementar siga o trâmite legal dentro das nossas comissões. Esse é o nosso primeira questão de ordem, com base no 267, parágrafo 1º e 2º do regimento interno, e artigo 65, parágrafo 1º e 2º. E a segunda questão de ordem, senhor presidente, aproveitando, eu queria também mais um tempo para poder falar sobre a segunda questão de ordem. Se eu tivesse 10 questões de ordem, eu precisaria de tempo. Então, segunda questão de ordem, senhor presidente, também baseado no artigo 140 e parágrafo 4º. Pois bem, o artigo 227, pelo qual a mesa se baseia para votar projetos, tanto projetos de lei como projetos de lei complementar, nos últimos dias ou nos últimos 15 dias, ele é terminantemente claro. Não há dificuldade de se interpretar ou ter uma interpretação meio que elucubrativa da lei.
O texto do artigo 227, ele é claro, senhor presidente. Vou ler para os senhores e depois vou discriminar o termo preciso para que o PLC possa transmitir normalmente nas comissões, senhor presidente. Por gentileza, mais um tempo, senhor presidente, para falar a segunda questão de ordem. Pode prosseguir. Artigo 227. Nos últimos 15 dias de cada sessão legislativa serão considerados urgentes, independentemente de requerimento, os projetos de créditos adicionais solicitados pelo Poder Executivo. Código de Ética não se refere a créditos adicionais, primeiro ponto. Segundo ponto, os projetos de leis periódicas, se os senhores e as senhoras puderem olhar no Aurélio agora, verificarão o que é periódico. Né? Se fosse química, teria um outro conceito de lei periódica, como nós já estudamos lá no ensino médio. Mas aqui não se refere à lei periódica, não. Nós estamos falando de, por exemplo, votar o orçamento. Todo ano nós temos que votar o orçamento. Isso é uma lei periódica, mas Código de Ética não é lei periódica. Por fim, senhor presidente, os indicados pela mesa, por comissão ou por um terço da totalidade dos deputados. Então, senhor presidente, basearam também dessa falta de enquadramento desse PLC, que trata da vida de 15 mil bombeiros e policiais militares, ele não se verifica nesse termo do artigo 227. Aí eu peço também a vênia e a compreensão para que os deputados possam interpretar dessa forma que eu estou falando para os senhores e para as senhoras. Primeiro, é aquela questão que o regimento interno fere o artigo 65, fere de morte a nossa Constituição Estadual. Ela vai contra, vai de encontro à Constituição Estadual, não vai ao encontro, não. Ela fere a Constituição Estadual. Então, por isso, eu peço a primeira questão de ordem para que os deputados avaliem e apreciem conforme a nossa interpretação, e a segunda, baseado no artigo 227, porque não se trata de projeto de lei periódico. O Código de Ética está entrando agora por infelizmente, uma incompetência de quem não está podendo orientar o nosso governador. A palavra de Deus fala, a Bíblia fala o seguinte, que o rei deve se cercar de bons conselheiros. Infelizmente, o governador Casagrande não tem um bom conselheiro para orientá-lo sobre o que a lei realmente estabelece. Quando o presidente da República ele sancionou a lei 13.967 no ano passado, ele determinou que as instituições militares, as polícias militares e os corpos de bombeiros, eles implementassem o Código de Ética e deu um prazo, né, na lei. Estou falando que está escrito para assim, não ter dúvida sobre a cabeça de ninguém, porque, com todo respeito, alguns parlamentares não tiveram tempo de ler a matéria devido ao prazo exíguo que isso chegou aqui. Chegou na sexta-feira e na segunda-feira nem todos tiveram acesso e tempo para ler quase 200 artigos que vão modificar para sempre a vida dos bombeiros e dos policiais militares. Pois bem, como que foi feita essa Constituição? E qual é a essência da lei que modificou o artigo 667 de 69? Decreto esse que estabelece as normas gerais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, 667 de 69. Essa lei, ela chegou até o nosso Estado, e o governo do Estado nomeou 12 policiais no universo de mais de 15 mil policiais e bombeiros militares, entre ativa e reserva, porque a reserva também está enquadrada dentro desse malfadado Código de Ética. E esses policiais militares resolveram a vida de todo mundo, mas a essência de como a lei foi construída em Brasília foi do debate amplo. Por isso o nome Código de Ética e não Regulamento Disciplinar
e não RDME, não é um regulamento disciplinar. Aquele período em que se precisava doutrinar severamente o militar foi no passado. Agora é o Código de Ética, para que fosse construído de forma harmônica entre aqueles que mais necessitam de um aprimoramento da lei e não de um açoite. O Código de Ética, ele tem a essência de harmonizar as tratativas sociais, militares e hierárquicas dos nossos bombeiros e dos nossos policiais militares. Essa foi a essência que foi feita a Lei 3.967. E o governo federal estabeleceu um prazo até o dia 26 de dezembro. Olha, eu estou falando o que está acontecendo mesmo, deputados, para não fugir nada do que está escrito. Mas não deu uma sanção se por acaso o governo não apresentasse na última semana, no último dia da sessão legislativa de 2020, o Código de Ética. A parte do governo do Estado ele já fez. Ele entregou a essa casa esse Código de Ética que não foi estudado, não foi compartilhado, não foi dividido, não foi montado pela parte que interessa o Código de Ética, que é a base da Polícia Militar, que sempre sofreu os castigos do regulamento disciplinar. Essa é a parte mais interessada e ela não foi ouvida. Decidiram pelas corregedorias das duas instituições, decidiram pela corregedoria da Polícia Militar, decidiram pela corregedoria do Corpo de Bombeiros, mas não tinha a participação das associações de bombeiros militares, das associações de oficiais, das associações de cabos e soldados, associações de subtenentes e sargentos e da própria Aspomires. Essas associações não debateram exaustivamente o Código de Ética, que hoje deveria estar sendo entregue, se fosse debatido exaustivamente por todos aqueles que representam todo o nosso quantitativo de policiais militares e bombeiros militares da reserva e da ativa, através das associações, eles estariam entregando a nós hoje o Código de Ética para ser votado de olhos fechados, mas não é o que está acontecendo. Os senhores observaram que o deputado Sérgio Majeski relatou aqui, ele falou do que a OAB mostrou de incongruências que esse projeto de lei complementar estabelece. E eu iria um pouquinho mais além desse entendimento perspicaz que a OAB, os advogados da OAB fizeram, se debruçando sobre esse imbróglio chamado malfadado Código de Ética. Eu iria um pouco mais além. Se os senhores tivessem tido tempo de ler, viriam que até na questão da gramática falhou sensivelmente quem tentou colocar esse Código de Ética para ser aprovado. Tamanha a quantidade de erros gramaticais. Se nós não quiséssemos votar pela quantidade de erros constitucionais que esse PLC tem, nós estaríamos já passando vergonha por votar pelo excesso de erro gramatical que esses 185 artigos têm. Para os senhores verem como foi feito no apagar das luzes, sem a essência e a participação daqueles que mais sofrem hoje dentro do código, dentro do regulamento disciplinar. E nós chegamos até hoje agora para votar, decidindo pela vida de todos esses policiais militares e bombeiros militares, o que era para ser um alívio. A Lei 13.967 era para trazer um alívio para os que compõem as corporações de bombeiros militares e das polícias militares. Pior ainda, nós estamos sendo os que primeiro estão fazendo isso,
se houvesse realmente uma implicação que impediria o governador de governar a partir da aprovação do PLC, eu seria o primeiro a subir na tribuna e falar assim, não vamos votar porque senão o Estado vai parar. Não vai acontecer isso. O texto da lei ele é bem claro, ele não traz nenhuma sanção para o governador do Estado. A única coisa que ele fala no artigo 3º, vou ler para os senhores agora. Os estados e o Distrito Federal têm um prazo de 12 meses para regulamentar e implementar esta lei. Ponto. Não tem mais nada. Bastaria somente o governo do Estado entregar a essa Casa de Leis esse código de ética e acabou o assunto. Os deputados iriam para suas bases, os deputados iriam para suas atividades parlamentares e nós teríamos tempo hábil de discutir com as nossas associações as inovações que o texto requer, e são muitas. De uma noite para cá, somente o nosso gabinete fez 39 modificações, 39 emendas. São muitos. Se a gente pudesse corrigir, eu retiraria, presidente. Também quero fazer menção ao deputado Danilo Baiense, que também tem se dedicado sobremaneira para tentar corrigir essa injustiça, e todos os deputados que até agora estão votando contrário a esse engodo chamado Código de Ética. Pois bem, deputado, se o certo seria a gente recusar toda essa lei e nem eu entrar com as nossas emendas, ou o deputado que entrou com a emenda também que retirasse. Nós teríamos que apresentar um novo Código de Ética construído pelas mãos daqueles que interessam, aqueles que trabalham, são aqueles que exercem as suas atividades de bombeiro militar e de policial militar. Esse texto já está pronto. Esse texto já foi elaborado por todas as associações, que eu já falei que nominei cada uma delas. As Pomires, Associação de Sargentos, Cabos e Soldados, Associação de Oficiais e Associação de Bombeiros. Tem um texto pronto. Se for para colocar texto para votar, pelo menos que se vote um texto de algo que foi debatido por representantes de categoria. Os diretores dessas associações, eles ganharam no voto o poder de decidir pelos policiais militares e pelos bombeiros militares. Se essa casa não pode estar cheia hoje, eles vieram para cá, a pedido do líder do governo. Coisa que o governo não fez. O governo entregou uma minuta, tudo que eu estou falando está escrito. O governo entregou uma minuta para as associações e deu um prazo de exíguo para que eles colocassem as suas posições. O texto era tão ruim, senhores deputados, o texto era tão incongruente que as associações devolveram o texto para o governo do Estado. Não tinha condição. Tamanha aberração do que fizeram. Pegaram um regulamento disciplinar e fizeram quase que um Ctrl-C, Ctrl-V dentro do Código de Ética, que nasceu com outro pensamento. Um pensamento de humanização da vida castrense. Ela não vai deixar de perder a hierarquia, ela não vai deixar de perder a disciplina, mas vai ter uma humanização dos quartéis. Não é isso que a gente vê lá na nossa Constituição de 1988? Não era um sentido de humanizar a lei, mas para os militares não podem? E aí você faz uma caricatura, colocando dentro do Código de Ética o que já existia, e acentuou-se 3 vezes mais o que tinha no regulamento disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, e pegou até alguns abutres que tinham dentro do regulamento do Exército, o deputado Danilo Baiense. A quantidade de Ctrl-C, Ctrl-V de coisas que tem no regulamento do Exército é um absurdo. Os nobres deputados que puderam ter a oportunidade de ler vão observar isso. Muitos não, porque não é matéria normal do deputado. Tem coisas que são atinentes à nossa categoria.
Quando o deputado Danilo Baense fala aqui sobre qual é a situação, a radiografia que ele tem traçado durante todo o mandato dele de como está a situação da segurança pública, especialmente da Polícia Civil, é porque está no DNA dele, da formação dele. Ele é policial civil. Alguma coisa ele pode saber de medicina, alguma coisa ele pode saber de engenharia, mas ele não é formado para ser engenheiro, ele não é formado para ser médico. Ele é policial. Ele é da polícia judiciária. Então, ele tem um entendimento aprimorado da coisa. O que eu quero dizer para os senhores é o que está sendo feito aqui. É como se durante toda a existência dos policiais militares, eles tivessem tido uma vida de abandono da sociedade, não tivesse feito nada pela sociedade, não tivesse sido doado pela sociedade, e agora eles tivessem que ganhar um castigo pelo mal que fizeram para a sociedade. Mas eles só estão construindo a sociedade de paz. Eles só estão fazendo dentro da missão deles, dentro da missão constitucional discriminada no artigo 144, no que se refere às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares, qual é a missão precípua. E eles não querem um presente de Natal. Eles querem somente que o código de ética represente a vida castrense deles. E não uma vida de escravo, uma vida de castigo. É uma vida de castigo que está sendo colocada aqui, deputados. Estão tirando coisas que nem a gente imaginava que um dia eu sentiria saudade do regulamento disciplinar. Estão mexendo na promoção de policiais, estão inventando multas para os policiais, para os bombeiros militares, né? Ou seja, é como se eles estivessem voltando ao início do século passado, com toda a sorte de infortúnios que os primeiros militares foram acometidos. Só faltou colocar aqui as 30 chibatadas. Só faltou isso, as chibatadas para os policiais militares e bombeiros militares. E é dessa forma que chega aqui no último dia, uma lei tão importante quanto essa, de forma assodada, sem ser debatida, sem ser discutida. 185 artigos que vão mudar sobremaneira a vida dos policiais militares e bombeiros militares. Eu vi agora há pouco uma matéria na tribuna com a minha foto ao lado do governador. Foi com esse espírito que eu fui até o palácio falar com o governador. Eu represento a categoria, como outros também representam. Eu sou um dos que representa a categoria. Eu tenho orgulho disso. Eu cheguei aqui com o voto da segurança pública e eu não posso recuar disso. Não posso, é a minha missão. E eu fui lá conversar com o governador. Eu falei, governador, tem como dar um tempo? O senhor não vai sofrer nenhuma sanção. Fui lá de forma respeitosa. Ele é o governador do estado e eu sou o deputado que tento representar a angústia do policial militar e do bombeiro militar. Aí tiraram uma foto lá, não tem problema nenhum. Ele é o governador, eu não estou fazendo nenhum acordo escuso, não preciso disso. Eu tenho uma hora para chegar aqui, cheguei aqui no começo da nossa legislatura, e tem hora para ir embora, nosso mandato termina daqui a 2 anos. Se for da vontade de Deus e de quem me trouxe para cá, eu volto. Caso contrário, eu vou tratar da minha vida. Mas eu fui lá respeitosamente falar para o governador que a lei, ela é bem clara, a lei número 13.967, de 26 de dezembro de 2019, artigo 3º. Eu vou ler novamente para os senhores. Os estados e o Distrito Federal têm um prazo de 12 meses para regulamentar e implementar esta lei. Pronto, já entregou, o governador já entregou nessa casa, ele cumpriu a missão dele. Agora que a gente possa debater esse texto, que é de muita maldade. Quem fez esse texto não vive as ruas dos policiais militares. Quem fez esse texto jamais trocou tiro com o bandido, deputado Danilo. Não sabe o que é ver o sanhaço vindo de lá para cá. Quem trabalhou sabe o que é isso. Então é covardia. Eu conheço, pelo menos eu posso falar, eu não posso falar da Polícia Civil, que eu não conheço a corregedoria da Polícia Civil, respeitosamente. Mas eu posso falar de quem está na corregedoria da Polícia Militar. Eles veem os nossos policiais militares como se todos eles fossem bandidos. É terrível falar isso para vocês hoje.
Quem construiu esse texto aqui, essas pessoas que eu queria saber dos nomes para falar, eu não tenho os nomes, senão eu falaria sem problema nenhum. Eu não tenho problema de falar o nome de ninguém aqui. Mas quem construiu essa letra aqui, entregou de mão beijada ao governo do Estado, e foi endossado pelo Procurador-Geral, que colocou um medo no governador, dizendo que ele teria complicações se não fosse aprovado hoje. Essas pessoas não representam a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. Elas não vivem o dia a dia da Polícia Militar. O sangue desses bravos, desses 15 mil policiais militares, bombeiros militares da ativa e da reserva, está sobre vocês, das corregedorias, que poderiam fazer um texto à luz do que vivem esses nobres militares, e não fazer um texto para vocês. Vocês foram de tanta maldade, que no dia que o governador estava aqui prestando conta, eu falei: governador, estão te dando uma facada nas costas, hein? Sabe que na lei normal só você pode demitir o oficial? E agora tiraram. O governador não sabia disso. Agora é o comandante-geral que pode demitir o oficial. Mas quem dá a carta patente é o governador do Estado. O governador dá a carta patente para o aspirante oficial se tornar oficial da Polícia Militar, usar essas estrelas que nós temos nos ombros. Só ele poderia demitir o policial militar, o oficial. Agora não. Tiraram lá de maneira sórdida, tiraram o poder do governador. Para vocês terem uma ideia de que nem a turma que assessora o governador do Estado tinha ciência disso. Eles não tinham ciência disso, de que o governador perdeu o poder de demitir o oficial. Tem mais 20 minutos. Pois não, capitão. Tendo em vista a complexidade do projeto, eu concedo mais 20 minutos de assistência. Obrigado, senhor presidente. Então, gente, o negócio é tão sério que o governador não sabia que ele tinha perdido o poder de demitir o oficial. Eu estou falando porque o Código de Ética, ele alcançou todo mundo, o malfadado Código de Ética, e não aquele Código de Ética que iria trazer respeito para aqueles que lutam diuturnamente para trazer a paz que os capixabas almejam. Aqui não se está pedindo nada, senão um tempo para que, passado esse período de janeiro, para que em fevereiro a gente possa voltar com o texto, debatido com as associações, porque agora as associações já conhecem o texto, e elas foram veementes com o líder do governo, dizendo: líder, obrigado por ter recebido a gente no último dia, né, coisa que o governo deveria ter feito, mas o texto não nos alcança. O texto não representa os nossos associados. E eu gostaria de ler aqui o texto das associações, todas as associações, cabos, soldados, sargentos, oficiais, bombeiros e dos aposentados, que é as Pomires. Excelentíssimos senhores deputados, as entidades representativas da classe dos militares estaduais, unidas sob o mesmo ideal, conscientes de que cumpriram seu papel ao buscar desde o início desse debate a participação no processo de construção do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, venho apresentar a vossas excelências uma minuta de projeto de lei complementar que está conosco, construída em conjunto pelas entidades signatárias, onde houve a ampla participação dos segmentos sociais interessados no debate da ética militar estadual, com base no diálogo e no consenso. É o código que eu falei que quando existir, quando o governo quiser algo realmente que vá contemplar toda a categoria, as associações já têm esse código disponível. Aí as associações esclarecem. A minuta do projeto de lei complementar que cria o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, encaminhada pelo governo, já foi rejeitada na íntegra pelas entidades. Senhores, observem, as associações conclamam os deputados e informam que todas elas, em uníssono, rejeitaram na íntegra todo o projeto de lei denominado Código de Ética. Publicamente e perante o secretário de Estado de Segurança Pública,
por ter sido considerado ilegítimo o modo unilateral de sua elaboração, visto que os propósitos da Lei 3.967 de 2019 estão além de uma mera reforma regulamentar. Não é uma reforma regulamentar. Se fosse assim, os próprios deputados fariam aqui na Comissão de Segurança. E aí sim ficaria a cargo exclusivamente do Poder Executivo, sem haver necessidade de discussão. Nesse ínterim, eles apresentam 10 motivos que levam as associações a rejeitar a proposta encaminhada pelo governo à Assembleia Legislativa. São esses 10 motivos. Primeiro motivo, deputado Danilo Baiense, a Lei 3.967 de 2019, ao alterar a redação do artigo 18 do Decreto-Lei 667 de 69, determinou que as instituições militares estaduais implementassem seus códigos de ética. No Espírito Santo, a minuta foi elaborada sob o ponto de vista único e exclusivo dos atuais aplicadores do regulamento disciplinar, como havia falado, as corregedorias das duas instituições centenárias, por uma comissão composta por membros das corregedorias das duas instituições, o que denota um indesejado desequilíbrio na essência do que foi idealizado. Ainda que as entidades representativas dos militares tenham solicitado formalmente sua participação nessa construção, desde que foi instituída a comissão conjunta. Foram tantas as oportunidades que as associações insistiram em participar do debate dessa construção e foram rejeitados. A construção dessa estrutura de normas reclama a participação de todo o grupo que por ela será regido, sob pena de não caracterizar verdadeiramente o produto que se pretende alcançar ao final do processo. Logo, a minuta encaminhada não é fruto da convergência intelectiva dos militares estaduais e, por isso, não se presta para veicular a ética militar estadual. Segundo motivo para rejeitar o Código de Ética do governo, a minuta proposta do Código de Ética trouxe inovações que afetam diretamente outras legislações, interferindo em diversos aspectos funcionais. Por exemplo, podemos citar as implicações que determinadas sanções podem trazer à carreira, afetando diretamente a promoção, não apenas quanto ao critério de merecimento, mas passando a prejudicar agora a antiguidade do militar. Terceiro motivo para rejeitar o Código. A OAB, como o deputado Majestic citou com primazia, por meio de suas comissões e de seu presidente, já publicou parecer reprovando a minuta do Código de Ética proposto pela Secretaria de Segurança, apontando diversas incongruências. Quarto motivo para rejeitar o Código de Ética proposto pelo governo. As distorções normativas que esvaziam a garantia constitucional do devido processo legal foram mantidas na estrutura do processo administrativo disciplinar, a exemplo da manutenção da competência da autoridade delegante para processar e julgar. Virou um ditador, né? A autoridade delegante virou um pequeno ditador, como já estava no RDME. Quinto motivo, a forma prevista para o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militar o colocou à beira da dispensabilidade, com suas potencialidades completamente neutralizadas. Manteve-se a mesma lógica do atual regulamento disciplinar, pois o Conselho não julga, apenas emite parecer, sem caráter vinculatório, tornando o processo ainda mais burocrático que o sistema atual. Permanece a mesma coisa, a mesma falha que tinha no regulamento disciplinar. Sexto motivo para rejeitar. A defesa do militar acusado não se dispensou um tratamento adequado e justo. Para a defesa do militar acusado, não se dispensou um tratamento adequado e justo, quando prevê, por exemplo, letra A, que o prazo prescricional ficará suspenso durante o tempo dispendido em diligências requeridas pela defesa. Letra B, que na falta do defensor constituído ao ato, importará em nomeação ad hoc. Letra C, a adoção do velho sistema presidencialista, onde a autoridade processante elabora a acusação, preside o ato, faz perguntas e tal, faz tudo.
Letra D, que a falta do militar ao interrogatório será tratada como falta ao ato de serviço, uma grande covardia. Letra E, quando admite que o recesso seja dispensado sempre que a defesa pedir, colocando o trabalho do advogado sob condição de vulnerabilidade, quando ele é fundamental nesse processo. Item 7º, sétimo motivo para rejeitar o Código de Ética proposto pelo governo. O Código de Ética proposto prestigiou com relativa imunidade o comandante-geral, em detrimento do governador, porém deixou de fora os representantes de classe que deveriam gozar dessa prerrogativa durante o exercício do mandato. Senhores deputados, esse texto aqui é importante porque nós estamos criando agora 2 novos deputados. O item 7 aqui. Nós estamos criando um deputado que é comandante do Corpo de Bombeiros e um deputado que é comandante da Polícia Militar. Item 7, senhores. Olha o que os senhores estarão votando. O Código de Ética proposto prestigiou com relativa imunidade o comandante-geral, porém deixou de fora aqueles que representam as categorias, como as entidades associativas. Visto que a Lei 866 de 17, encaminhada e aprovada ainda pelo governo Paulo Artung, no período fatídico de 2017, reconheceu e dotou as entidades de classe como representação legítima dos militares, objetivando dar voz à categoria. Porém, na contramão dessa evolução, esse código proposto cria mecanismos que podem ser usados para calar os representantes de associações, podendo ser considerado uma nova lei da mordaça e dando uma relativa imunidade aos 2 novos deputados, que são os comandantes gerais das nossas 2 instituições consagradas, quais sejam a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. 8º motivo pelo qual se deve rejeitar o Código de Ética proposto pelo governo. A eficácia dos direitos fundamentais foi reduzida ao ponto de ruptura do núcleo mínimo de alguns deles, como, por exemplo, ocorreu com o princípio da não culpabilidade, diante da previsão do cometimento da transgressão pelo simples ato de recusa à inspeção toxicológica, mesmo sendo a dependência química reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como doença, que é o CID-10. 9º motivo para recusar essa proposta malfadada. Há rigor excessivo na aplicação da sanção de suspensão, mesmo quando o militar faz a opção pela conversão em multa pecuniária, ou ainda no dispositivo que forçosamente faz o militar pedir para trabalhar em regime análogo à escravidão, apenas para não receber a carga punitiva original de forma desproporcional. Mas, na verdade, é como se fosse criada uma nova modalidade de escravidão para os militares estaduais. Criou-se essa nova modalidade. Assim, no lugar da indesejada privação de liberdade, que era a essência da criação do Código de Ética, né? A prisão administrativa, assim, no lugar dessa indesejada privação de liberdade, como sanção disciplinar, que era o caso da detenção, conseguiram criar mecanismo mais prejudicial, ao ponto de fazer alguns repensarem se o cerceamento do direito de ir e vir não seria a punição mais justa e adequada. Do jeito que está o texto aqui, senhores, os policiais militares, os bombeiros militares, estão preferindo a punição administrativa, a prisão administrativa, porque para eles é melhor, se for para continuar desse jeito. Finalizando somente os 10 pontos que as associações rejeitam. Ouviu, Luciano? Porque ainda tem um pouco de debate sobre isso. 10º ponto, alterações em dispositivos legais que passam despercebidas, mas criam distorções jurídicas quando tem o propósito de, letra A, estabelecer inovação em instrumentos investigatórios que estão à margem da lei de abuso de autoridade. Em tese, estão querendo burlar a lei de abuso de autoridade dentro do Código de Ética proposto nessa casa. B, causar interferência desnecessária nas atividades do CONSECOR. Na essência, se os senhores forem ler o Código de Ética que foi proposto, que está aqui para ser votado essa tarde,
eles estão dando um novo desenho para o Consecor. É como se o Consecor fosse mais consultivo do que nunca, mas não interferisse nas decisões daqueles que acham que pairam sobre o bem e o mal, que é essa turma da Corregedoria da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. C. Criar comissão permanente de intérpretes do Código de Ética. Que bonito, né? Criar uma comissão permanente de intérprete do Código de Ética. Por fim, senhor presidente, com esse texto aqui, as associações querem dizer para os senhores o seguinte: há uma tentativa de diminuir a participação daqueles que representam os nossos anseios. Eu sou policial militar e eu me sinto representado pela minha associação, assim como os demais policiais militares. Estão tentando diminuir a participação das nossas associações, para que depois os policiais militares, os bombeiros militares, deputado Danilo Baense, não tenham a quem recorrer. Na medida em que se tira o poder das associações, na medida em que não se deixa participar aqueles que nos representam, nós estamos colocando uma mão de ferro muito pesada sobre a vida de todos os policiais militares e bombeiros militares. Nós entregamos também, sabemos da dificuldade do líder do governo, que ele não pode fazer tudo, mas eu sempre tenho que enaltecer a participação dele como um bom deputado dialogador, que é o deputado Dari. Nós entregamos a ele um projeto de lei complementar, melhor dizendo, que isentaria o governador de qualquer responsabilidade, dilataria o RDME atuando ainda a partir do ano de 2021. Nesse ínterim, nós debateríamos, as associações debateriam o texto que foi entregue aqui, até que, passado um pequeno prazo, 3 meses ou 6 meses, nós pudéssemos realmente votar com consciência aquilo que foi debatido e modificado pelas nossas associações. O líder do governo encaminhou ao governo do Estado e o governo não quis aceitar. Era a melhor solução que tinha. Passar o ano de 2020 para o ano de 2021 com o RDME em atividade, tirando-se a questão da pena privativa de liberdade, que isso é fácil de resolver, estava no nosso projeto de lei. E a gente debateria durante 3 meses ou 6 meses, o ano de 2021, para que nós pudéssemos realmente, nós deputados estaduais, pudéssemos debater algo que realmente tivesse sido construído, algo que tivesse sido desenhado, algo que representasse o pensamento daqueles que estão batalhando pela segurança pública, e não aquele pequeno número de policiais que está lá dentro da Corregedoria da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tentando dar o destino de todos os 15 mil policiais militares e bombeiros militares. Então, infelizmente, o governo não aceitou e nós estaremos votando daqui a pouco esse texto que vai piorar por demais a vida dos policiais militares, a vida dos bombeiros militares. E eu peço aos senhores deputados para que tenham consciência para votar, porque é um texto muito sério. Ele não é um texto contemplativo. Eu li aqui os motivos das associações. As associações rejeitaram, eu volto a repetir, elas representam todas as nossas categorias. Elas representam a nossa dor. Se o governo não quer uma manifestação, as associações estão aí para isso, para que elas sejam os escudos dos nossos bombeiros e policiais militares. Se o governo não quer algo mais terrível, quem está na linha de frente são as nossas associações. Se o governo não quer punir, não tenha que chegar a punir quem que esteja se revoltando por determinada situação, existem associações que fazem isso por nós. E nesse momento,
as associações declararam que, por falta de habilidade, por falta de condução, por falta de não deixar participar dessas reuniões, para que se apresentasse hoje na Assembleia Legislativa, no último dia dessa sessão legislativa, um texto que representasse realmente a identidade daqueles que querem trabalhar dentro das duas corporações num código mais humano, não um regulamento mais severo, mas no código mais humano, prevalecendo sempre, sobremaneira, a nossa hierarquia e a nossa disciplina. E aí nós fizemos o nosso trabalho, apresentamos todas as emendas, porque na pior das hipóteses, a gente poderia salvar alguma coisa, sabendo que o texto é totalmente incongruente, não representa ninguém na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, sabendo que ele não foi debatido, sabendo que foi apresentado por pessoas que têm maldade na cabeça. Se eu soubesse o nome, deputado Danilo, eu falaria aqui na maior tranquilidade. Eu não dependo de voto de corregedoria para voltar para cá, não tenho preocupação com ninguém, respeito todo mundo. Fui lá hoje, todos os deputados viram que eu fui lá conversar com o governador, sem problema nenhum, representa a categoria. Quantas vezes eu puder conversar com ele para que ele compreenda a dificuldade que o bombeiro militar passa, a dificuldade que o policial militar passa, eu vou em qualquer lugar, não tem problema nenhum. As minhas posições não são pessoais. Eu não subo nessa tribuna para dizer que A ou B é meu inimigo. Eu não tenho inimigo na política. Posso ter adversários, e dessa forma eu fui com o coração aberto, deputado Danilo, para conversar com o governador, para que a gente pudesse protelar esse PLC para o ano de 2021, para que a gente pudesse ter um entendimento maduro, para que a gente tivesse, essencialmente, a participação das nossas associações, que tiveram um papel assim maravilhoso e não foram atendidos. E dessa forma eu conclamo aos senhores para que a gente possa votar contrário a esse código de ética. Vou falar uma coisa para os senhores para finalizar. Do jeito que está, o regulamento disciplinar ainda é melhor do que o código de ética que vai ser votado hoje, senhor presidente. Dessa forma eu finalizo, agradeço a paciência que todos os deputados tiveram, agradeço a paciência do presidente da Comissão de Segurança, companheiro nosso de todas as jornadas aí, deputado Danilo Baense, e todos que nos apoiaram. Muito obrigado, senhor presidente.